Ô povo do agro, olha, estamos aqui no videocast diretamente da FENEC aqui na Copama em Machado. WCast, uma realização da Zip Filmes, Rádio Minas e Copama. E agora, nós já falamos aqui de diversos temas, mas um deles que bate a porta dos produtores: sucessão familiar, sucessão da propriedade. E para falar do tema, convidei aqui o advogado Matheus, grande amigo. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo ao nosso videocast. Fala, Wellington. Muito obrigado aí pelo convite. Agradeço a Copama também pela oportunidade de falar de um tema tão importante para a gente lá no escritório, a nossa prática do dia a dia, e tão importante para os produtores também, né? Bem, então vamos lá, logo de cara, vamos direto. Planejamento sucessório. O que vem a ser isso? Qual é a relevância, qual a importância e como que esse tema impacta aqui nós que estamos hoje dentro de uma feira com centenas de produtores aqui? Então, Wellington, quando a gente fala de planejamento sucessório, a palavra-chave que vem à mente é continuidade, né? Então, o planejamento sucessório nada mais é do que um projeto que visa facilitar e organizar a sucessão dos pais pelos filhos, tanto do ponto de vista de patrimônio quanto de gestão do negócio, né? Muita gente confunde o planejamento com alguns instrumentos que são utilizados para realizar o planejamento, como uma holding, por exemplo, né? Mas o planejamento vai muito além da criação de uma holding e tudo mais. Então, podemos definir aí o planejamento como um projeto personalizado que busca entender a vontade dos pais e dos filhos para, assim, tornar o processo de sucessão mais suave, utilizando aí ferramentas jurídicas e de governança, né? Se me permite, né, pegando a própria essência da palavra, planejamento sucessório, presume-se que nós estamos, né, construindo um conjunto de ações, de processos que vão gerar algum benefício. E a pergunta é exatamente essa: quais são as vantagens, quais são os benefícios e quando se faz necessário um planejamento sucessório? Aqui nós estamos falando especificamente do agronegócio, mas entendo que isso vale para qualquer negócio. Não, com certeza. E são diversas as vantagens que o planejamento sucessório traz, principalmente aí para o produtor rural e para a sua família. A principal vantagem que o pessoal sempre lembra é uma economia tributária. E, a depender do mecanismo que for utilizado, de fato é possível alcançar aí uma redução significativa da carga tributária, mas existem muitos outros benefícios. Então, um benefício muito grande é você evitar conflitos familiares que tendem a surgir aí na falta do patriarca e da matriarca, principalmente por conta da divisão do patrimônio. Um outro benefício muito importante é manter o patrimônio dentro da família. Se você tem um processo de sucessão que não foi organizado, é comum que os herdeiros tenham de se desfazer do patrimônio para arcar com os custos de um inventário e tudo mais, né? E até por falta da própria prática do domínio e às vezes nem está no negócio efetivamente, né, Matheus? Não, com certeza. E dentro, né, desse planejamento existe a vertente patrimonial, mas também existe uma vertente de gestão do negócio, de preparar as novas gerações para assumir o negócio e dar continuidade à atividade do agronegócio, né? Tá. Tem um termo, até que para mim ela é um termo relativamente novo, holding rural. Que vem a ser isso nessa conversa, nessa temática que nós estamos tratando aqui? Então, a holding é uma das ferramentas que podem ser utilizadas aí no planejamento, assim como um testamento, por exemplo. Mas a holding, especificamente, ela é uma pessoa jurídica, um CNPJ, que reúne o patrimônio da família e, dessa forma, ao invés do patrimônio pertencer diretamente às pessoas físicas, ele é transferido para uma pessoa jurídica, na qual os herdeiros detêm uma participação percentual. Perfeito. Dessa forma, você cria aí uma facilidade na sucessão, porque você não está transferindo mais o patrimônio, mas as participações societárias, e você cria uma camada extra de proteção para o patrimônio. O pessoal gosta de usar muito o termo blindagem. Seria isso ou é um exagero? Blindagem é um tanto exagerado, mas você, de fato, cria essa camada extra de proteção, tornando mais difícil que débitos pessoais de um herdeiro prejudiquem o patrimônio da família e até os negócios em geral, né? Perfeito. De alguma forma você está criando aí
uma certa proteção. Com certeza. E aí, entrando nisso aí, recentemente foi aprovada na Câmara dos Deputados a reforma tributária. Isso afeta, de alguma maneira, um planejamento sucessório, esse processo de sucessão? Afeta sim, Wellington. Basicamente, um dos principais mecanismos que a gente tem aí para fazer o planejamento é a doação do patrimônio. E hoje a doação ela é onerada por um tributo chamado ITCD, que vai ser alterado pela reforma tributária. Então, hoje em Minas Gerais, por exemplo, a transmissão do patrimônio por herança ou por doação é tributada a um percentual fixo de 5%. Com a reforma tributária, vai haver uma alteração nesse tributo e ele não vai mais poder ser cobrado em percentuais fixos. Então, a tendência com a reforma é de que a gente chegue aí em Minas Gerais a uma tributação de até 8%, adotando esse critério da progressividade. Então, ela tem uma variabilidade aí. Isso. Conforme aumenta o montante do patrimônio transferido, aumenta também a carga tributária. Por exemplo, no Rio de Janeiro já é adotada a progressividade hoje em dia. Existem diversas faixas de tributação, a mais alta delas em 8%. Então, até é interessante para o produtor que pensa em fazer um planejamento sucessório, iniciar o projeto o quanto antes para aproveitar, né, essa alíquota atual que a gente tem aí de 5% apenas. Tá. Matheus, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo, a gente está falando, né, o nosso quadro Cooperativismo no Agro, eu não vou deixar nunca passar sem falar sobre o impacto, né, de um planejamento sucessório aí no modelo, né, cooperativista e de que maneira que esse planejamento pode impactar aí o cooperativismo do agronegócio. Então, Wellington, as cooperativas são feitas pelos seus cooperados, pelas pessoas que fazem parte da cooperativa. Então, como o processo de planejamento facilita a integração das novas gerações na atividade do agronegócio, o planejamento está muito alinhado com a continuidade do modelo cooperativista, né? Se a gente pensar aí na Copama, uma cooperativa com 79 anos de história, com certeza nós já tivemos aí diferentes gerações de uma mesma família como parte da cooperativa. Seguramente. E vou trazer um dado para você recente, né, no nosso meio cooperativista, tem um estudo que já comprova o tanto que o cooperativismo está envelhecido do ponto de vista de líderes. Então, é necessário, e nós estamos passando por um momento agora, eminente de renovação. Então, sem sombra de dúvida, vai cair nesse tema que você traz para nós aqui com muita propriedade. Não, com certeza. E até por isso é importante que as cooperativas façam parte desse movimento de conscientização do produtor, dos seus cooperados, destacando a importância de realizar um planejamento sucessório para que o seu negócio tenha continuidade, né? Perfeito, Matheus, eu te agradeço. Vai estar na pauta nossa do dia, voltaremos com esse tema de planejamento sucessório. Cooperativismo no Agro não para, nem nós. Obrigado, forte abraço. Opa, eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, ô povo do agro. Estamos aqui, Videocast, FENEC, WCast. Valeu.